Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme apocalíptico de drama, ficção científica e suspense, chamado Toque de Recolher. Alerta de spoilers a seguir. Em uma manhã típica de segunda-feira em Los Angeles, um músico desempregado chamado Brad prepara café da manhã para sua esposa Lexi e a acorda para o trabalho. Antes de Lexi sair de casa, ele a avisa que há muito trânsito na Rota 101, então ele a aconselha a pegar as ruas laterais. Enquanto Brad escova os dentes para começar o seu dia, ele ouve algumas notícias preocupantes sobre as várias explosões que ocorreram em toda a cidade. Ao saber mais sobre o incidente, ele começa a se preocupar com a sua esposa, então ele tenta ligar para Lexi. Depois de não conseguir falar com ela, ele decide sair e ver o que está acontecendo nas ruas. Embora sua rua pareça estar tranquila, ele ouve sirenes não muito longe da sua casa. Depois ele corre imediatamente de volta para casa quando ouve o telefone tocando. Quando ele atende a ligação, seu amigo Steve pergunta se Lexi está no centro da cidade, o lugar mais afetado pelas explosões. Então ele desliga para ligar para Lexi novamente, mas ela continua não atendendo. Enquanto tenta conseguir sinal na TV, ele ouve o repórter no rádio mencionar a fumaça subindo no horizonte no centro da cidade. Então ele sai para dar uma olhada. Nesse momento, um alerta vermelho já foi emitido por toda a cidade. Então Brad deixa uma mensagem a Lexi, dizendo que está indo para o centro da cidade buscá-la. Ele também pede que ela ligue para informá-lo do caminho que ela vai fazer quando voltar para casa. Decidido, Brad tenta ir ao centro da cidade enquanto escuta o rádio em seu carro. O repórter aconselha as pessoas a não entrarem em nenhuma zona de desastre, pois as ruas precisam estar abertas para os veículos de resgate. Um repórter em campo descreve a cena caótica nas ruas, observando que as pessoas estão gritando enquanto correm tentando fugir. Brad vê outro carro sendo bloqueado pela polícia, então ele se afasta e tenta encontrar outra rota. Ao tentar fazer o retorno, ele entra acidentalmente no meio-fio, arrebentando um de seus pneus dianteiros. Então ele vai a uma loja de ferragens e pergunta se eles têm um remendo de pneu, mas o balconista lhe diz que a loja fechará em breve, porque a notícia aconselha a todos a saírem das ruas. Brad sai da loja de mãos vazias, mas quando ouve as notícias sobre produtos químicos tóxicos se espalhando pelo ar, ele volta para comprar alguns rolos de fita adesiva. A loja fecha assim que ele sai de lá. Enquanto Brad segue o seu caminho, ele testemunha a polícia parando um carro, dizendo que o motorista precisa ser colocado em quarentena devido à contaminação. Um policial se aproxima de Brad aconselhando-o a subir à sua janela. Quando o policial diz a Brad para ir para casa, ele explica que precisa ir buscar a sua esposa no centro da cidade. Entretanto, o policial diz a Brad que todas as ruas em direção ao centro estão bloqueadas. O policial o avisa que a fumaça está indo em direção deles e que as cinzas são venenosas. Pouco tempo depois, o motorista do outro carro sai e tenta seguir a pé, mas a polícia atira nele. Brad decide voltar, temendo que a polícia também atire nele se ele insistir em dirigir até o centro. No caminho de volta, ele vê uma criança observando a fumaça. Brad sai do carro e diz à criança para ir para casa, avisando que algo terrível aconteceu. Quando ele chega em casa, ele tenta ligar para sua namorada novamente, mas ela continua não atendendo. Um homem de repente entra na casa, implorando a Brad que o deixe ficar lá. O homem, chamado Álvaro, explica que ele trabalha na casa ao lado, mas o seu chefe não está lá. Álvaro não pode ir para casa porque não há mais ônibus na estrada, e ele não tem carro próprio. Então Brad concorda em deixá-lo ficar, e Álvaro liga o rádio enquanto Brad tenta contatar a sua esposa novamente. Ele sintoniza em uma estação de rádio espanhola e diz a Brad que eles devem selar a casa. Mas ele hesita, sabendo que Lexi ainda está lá fora. Ele diz a Álvaro que eles não vão fazer nada até que Lexi chegue em casa. Mas depois de algum tempo, Brad decide selar a casa porque Lexi ainda não deu sinal de vida. Álvaro o ajuda a mover os móveis e a selar as portas e janelas com fita adesiva e plástico. Enquanto isso, os tumultos pela cidade continuam enquanto as pessoas tentam sair da área de quarentena. Brad leva alguns cobertores e garrafas de água para os fundos da casa para quando Lexi voltar. Quando as cinzas começam a cair em sua área, as notícias anunciam que as autoridades vão distribuir antibióticos para as casas dentro das zonas de desastre em breve. O relatório aconselha as pessoas a evitarem o contato com qualquer pessoa que estivesse perto das explosões. Logo, Brad recebe uma ligação da mãe de Lexi, a senhora Fontana, para perguntar se eles estão bem. Brad diz a ela que eles estão bem e já selaram a casa. Mas quando a senhora Fontana pede para falar com Lexi,
Brad desliga para evitar explicar que a sua filha ainda está lá fora. Brad diz a Álvaro que lamenta não estar lá fora procurando sua esposa, mas Álvaro afirma que Brad provavelmente já estaria morto se ele tivesse saído. Desesperado, Brad começa a chorar sem saber se Lexi está seguro. No centro de LA, Lexi havia conseguido sobreviver às explosões, mas parece ter sido afetada pelas cinzas tóxicas. Após algumas horas, Brad ouve Lexi chamando fora de casa. Ela pede que ele abra a porta, mas Brad hesita, com lágrimas correndo pelos seus olhos. Lexi explica que a explosão ocorreu a cerca de meio quarteirão de seu carro. Ela revela que já está tendo dificuldades para respirar. Brad garante a ela que a levará ao hospital, mas ainda não abre a porta. Lexi começa a implorar para que Brad a deixe entrar, mas ele explica que não pode abrir porque ela está contaminada. Ele alega que a notícia aconselha as pessoas que estavam nas zonas vermelhas no momento da explosão a passarem por uma quarentena. Mas Brad garante a Lexi que ela não ficará lá fora por muito tempo. Ele diz a ela para ir até os fundos da casa, então ela caminha até lá e vê os cobertores e garrafas de água que ele preparou. Então ela começa a se perguntar se Brad tinha planejado trancá-la para fora de sua própria casa. Relutantemente, Brad lhe diz que o funcionário do vizinho está trancado dentro de casa com ele. Lexi fica furiosa ao saber que Brad não a deixa entrar, mas permitiu a entrada de um estranho. Enquanto Lexi chora desesperada, Brad lhe diz para se acalmar e esperar por mais informações. Ele assegura a Lexi que ficará com ela atrás da porta. Enquanto isso, as notícias revelam que os produtos químicos tóxicos também contêm um vírus desconhecido, que é muito letal para os seres humanos. Mais tarde naquela noite, Brad explica que deixou a porta aberta e esperou por Lexi o máximo que pôde. Quando decidiu selar a casa, ele esperava que Lexi estivesse segura em algum lugar. As notícias logo anunciam que aqueles que estavam nas áreas afetadas deveriam permanecer em quarentena por vários dias. Lexi fica impaciente e quebra a porta com o seu telefone celular. Brad rapidamente cobre o buraco com um cobertor e corta seu braço com o vidro. Lexi continua tentando arrombar a porta usando uma cadeira. Então Álvaro ajuda Brad a fechá-la novamente. Então ele alega que o rádio anunciou que uma equipe médica passaria pela vizinhança pela manhã. Lexi pergunta a Brad se ele quer continuar sem ela, mas Brad garante a Lexi que a ama e vai conseguir ajuda. Brad tenta ligar para a emergência, mas uma mensagem automatizada lhe diz que o sistema está recebendo um grande volume de chamadas. Enquanto isso, Álvaro tenta telefonar para sua esposa, mas ninguém atende. Quando o telefone de Lexi toca, Brad vê que é a mãe dela. Ele revela que a mãe dela também ligou mais cedo, mas desligou após ele ter dito que eles estão bem. Brad vai ao banheiro e lava sua ferida com lixívia, mas ele se sente insatisfeito, então decide despejar a garrafa inteira por todo seu corpo. No dia seguinte, Brad começa a se preocupar quando não vê Lexi do lado de fora, enquanto as sirenes tocam nas ruas. Não muito longe de casa, Lexi vê a polícia prendendo pessoas, então ela se esconde. Quando ela vê a polícia carregando uma pessoa na traseira de uma van, ela corre de volta para casa. Brad diz a ela para não deixar a polícia vê-la, porque ele os viu atirando em alguém quando ele saiu para buscá-la. Lexi fica um pouco satisfeita em saber que Brad saiu para procurá-la. Quando ela pergunta quando os médicos chegaram ao bairro, Brad lhe diz que Álvaro tinha mentido para manter os dois calmos. Lexi pede a Brad o celular dela, então ele volta para dentro para selar as portas do quarto. Quando termina, ele diz a Lexi para entrar. Brad revela que conseguiu entrar em contato com a emergência, mas eles não disseram nada de útil. Lexi sente que Brad não está lhe contando tudo, então ela especula que as autoridades devem ter dado más notícias. Brad lhe diz que eles deveriam apenas conversar, acrescentando que ninguém está certo sobre o que está acontecendo. Lexi, no entanto, perde a esperança e começa a chorar. Quando Lexi recebe novamente um telefonema de sua mãe, ela diz à mãe que não está se sentindo bem porque estava perto das explosões. A senhora Fontana se desespera em pânico e diz que vai tentar conseguir ajuda em um hospital, mas Lexi afirma que ela não pode ir a lugar nenhum porque a polícia está prendendo todos lá fora. Quando a senhora Fontana continua a pressioná-la para encontrar ajuda, Lexi fica frustrada e lhe diz que ela está lhe deixando ainda mais estressada. Lexi fica subitamente distraída da ligação quando alguém de fora aciona o alarme do carro. Quando ela vê que é uma criança, Lexi desliga e diz à criança para ir até lá. Depois ela leva a criança, chamada Timmy, para o quarto e lhe dá um pouco de água. Quando o telefone fixo começa a tocar, Brad se recusa a atender, dizendo que não quer continuar dizendo às pessoas que está tudo bem enquanto elas passam por uma catástrofe.
Ele aconselha Álvaro a deixar a casa se ele tiver algum problema com o que ele está fazendo. Enquanto isso, Lexi diz a Brad que quer dar um banho em Timmy para lavar as cinzas do corpo dele. Brad revela que também viu Timmy na rua no dia anterior e lhe disse para ir para casa. Quando Timmy pergunta por que ele não pode entrar, Brad explica que eles estão tentando manter a poeira para fora da casa. Timmy revela que ele não pôde ir para casa porque se assustou com a bomba. Quando Brad vai para a cozinha, Álvaro lhe diz que está indo embora. Brad explica que ele não quis dizer o que disse antes, mas Álvaro diz que ele precisa ficar com a sua esposa. Álvaro explica que conseguiu contatar o seu primo, mas ele não tem notícias da sua esposa. Então Brad sugere ligar para o seu vizinho para saber se a sua esposa está lá. Álvaro aconselha Brad a ficar com Lexi e deixá-la saber que ela não está sozinha. Ele diz a Brad que sairá da casa pelo escritório, então Brad deve selar a porta do corredor. Álvaro afirma que ele nunca deveria ter entrado na casa, mas Brad aponta que ele não teria sido capaz de selar a casa a tempo, se ele não estivesse lá. Depois de selar a porta, Brad bate para que Álvaro saiba que ele pode sair. Mais tarde, Brad sela o corredor do banheiro para que Lexi e Timmy possam tomar um banho. Brad começa a ficar indignado com as autoridades que lidam com a catástrofe. Ele diz sarcasticamente a Lexi que as autoridades ligaram mais cedo para dizer que a água está livre de toxinas e que meninos como Timmy são imunes aos produtos químicos. Ele questiona se todos são imunes às toxinas e se o desastre não é apenas uma mentira do serviço público. Enquanto se prepara para ir para a cama, Lexi ouve um barulho do lado de fora da casa. Brad pega uma lanterna e vê um homem no quintal. Lexi leva Timmy ao banheiro e volta para ver o que está acontecendo. Logo, o homem lá fora começa a bater na janela e chama Lexi. Ela percebe que é seu amigo Rick, então ela abre a janela. Rick diz a Lexi que vai ao hospital infantil, onde as autoridades estão montando uma câmara de ar. Ele convida a Lexi para ir com ele, mas ela aponta que as autoridades logo distribuirão antibióticos na área. Rick não acredita nisso, então ele aponta que há um navio médico da marinha atracando por perto. Lexi conta a Brad sobre o navio, mas ele a aconselha a não se aproximar de Rick, porque ele poderia estar em pior condição do que ela. Lexi diz que ela também está morrendo, então ela volta para falar com Rick, que lhe diz que eles só precisam ficar do lado certo das barricadas do hospital para receber o tratamento. Quando Lexi volta para Brad, ele pede desculpas a ela, dizendo que deveria ser ele a levá-la para o hospital. Lexi lhe diz que ela também levará Timmy junto com ela, observando que é a única chance de sobrevivência deles. Ela promete a Brad que ela voltará para ele depois de receber o tratamento. Naquela noite, vários soldados chegam à casa, tentando descobrir se Brad está contaminado. O homem, que se identifica como Cabo Marshall, pede a Brad para ficar dentro da casa, até que ele passe por um processo de triagem. Quando eles descobrem que Lexi quebrou uma janela, pedem a Brad para colher uma amostra da toxina que entrou na casa. Depois de lhe dar a amostra, o cabo pede que ele mantenha sua casa selada. Ele aconselha Brad a evitar o contato próximo com a sua esposa se ela voltar. Eles colocam uma etiqueta vermelha na casa, mas não explicam a Brad o que isso significa. Quando eles inspecionam o quarto, Brad repetidamente lhe diz para saírem da casa, já que eles não estão lhe fornecendo nenhum remédio. Mais tarde, Lexi volta para casa e diz a Brad que as autoridades levaram todas as crianças da multidão, inclusive Timmy, e lhe deram remédios. Entretanto, a polícia levou Rick e o empurrou para dentro de uma van junto com outras 4 pessoas, então ela começou a correr. Brad diz a Lexi que os soldados foram até lá mais cedo. Lexi fica alarmada ao ver a etiqueta vermelha em sua casa, supondo que provavelmente seja um mau sinal. Depois ela vai para os fundos da casa e conta a cena caótica do hospital. Ela não acha que alguém ainda venha lhes dar remédios, porque os hospitais parecem estar sobrecarregados. Quando Lexi ouve um estrondo alto no quintal, ela investiga com uma lanterna e descobre que os pássaros estão caindo do céu. Lexi não consegue dormir, então ela começa a ouvir as suas mensagens de voz para passar o tempo. Quando ela ouve uma mensagem de seu irmão Jason, ela decide ligar para ele. Jason lhe pergunta se ela foi buscar ajuda, mas Lexi insiste que não há mais nada que ela possa fazer e só ligou porque quer conversar. Jason se acalma e os dois começam a conversar, mas logo Lexi começa a se sentir mal, então ela diz a Jason que o ama e desliga. No dia seguinte, Brad diz a Lexi que ela fez algo surpreendente ao salvar Timmy. Ela começa a pedir desculpas a Brad, dizendo que suas brigas nos últimos dias parecem estúpidas, considerando a situação atual. Enquanto isso, ela de repente diz a Brad que tinha algumas dúvidas sobre se casar. Brad, por outro lado, nunca teve nenhuma dúvida sobre ela. Brad sugere falar sobre os filhos que eles nunca tiveram,
Mas Lexi sugere que ela está feliz por não terem tido filhos, porque provavelmente eles não seriam capazes de criá-los corretamente. Brad supõe que eles acabarão em um talk show para explicar como eles conseguiram sobreviver. Quando Brad vê Lexi cuspindo sangue, ele pede desculpas, mas ela lhe diz que a culpa não é de ninguém. De repente, 2 soldados chegam aos fundos da casa e levam Lexi embora. Quando Brad grita com eles, um soldado levanta sua arma e diz a ele para ficar quieto. Alguns minutos depois, o soldado informa que sua esposa está a salvo e que ele fez a coisa certa a mantendo fechada lá fora. O soldado revela que o nível de toxicidade da casa se tornou irreversível e se tornou um terreno fértil para o veneno. O soldado o notifica ainda que ele se tornou um portador letal e que não há nada que eles possam fazer. Então ele diz para não lutar enquanto eles começam a invadir a casa. Quando Brad tenta fazer mais perguntas, eles fazem um buraco na porta e inserem um cano. Não muito tempo depois, o tubo começa a expelir um gás desconhecido, fazendo Brad tossir. Brad tenta destrancar as portas, gritando que ainda está lá dentro, mas os soldados apenas continuam a abrir as portas e janelas com um compensado. Brad consegue arrombar o compensado na porta, mas descobre que a casa já está coberta com uma tenda de fumigação. Ele repetidamente diz que ainda está vivo, mas eles o ignoram e continuam segurando a tenda. Lexi tenta se libertar dos soldados para ajudar Brad, mas eles a seguram e a levam para uma van. Enquanto Brad luta para sair da tenda, um soldado o atinge com o seu revólver para derrubá-lo. Brad logo para de lutar enquanto ele respira pela última vez. Momentos depois, uma enfermeira diz a Lexi que não há nada que eles pudessem ter feito por Brad, porque o vírus dentro da casa ficou fora de controle. Lexi olha para o espaço em choque com o que aconteceu com o seu marido. O filme termina com a enfermeira aconselhando Lexi a rezar, dizendo que ela ainda pode sobreviver. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.